Eu sou babaca por perder a paciência com meus pais por me pressionarem a perdoar meu ex-namorado infiel? Aviso de gatilho: infidelidade. Postagem original em 28 de março de 2024. Eu ia me casar em julho. Porém, 2 meses atrás, ao voltar de uma viagem de trabalho, encontrei meu noivo na cama com a irmã da minha melhor amiga. Expulsei ele, cancelei o casamento e avisei que me livraria das coisas dele se ele não viesse buscar tudo. Algumas semanas depois, joguei tudo na calçada com uma placa de grátis. As coisas que ele me deu, eu vendi, doei ou joguei fora, e penhorei o anel. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Chamei a polícia quando ele apareceu batendo na minha porta, depois que eu me desfiz das coisas dele, e chamei de novo quando ele foi ao meu trabalho e fez uma cena, e chamei novamente quando a família dele apareceu em massa para implorar por ele. Eu não fui tão radical com a irmã da minha ex-melhor amiga. Mas contei ao marido dela que a peguei na cama com meu ex. A última notícia que tive foi que ela foi expulsa de casa e voltou a morar com os pais. Minha ex-melhor amiga tentou me convencer a dar uma chance para ambos se explicarem, e depois ficou furiosa comigo por ter arruinado o relacionamento da irmã dela, e me chamou de mesquinha e fria. Então eu a expulsei também. Não quero pessoas desonestas e que sejam indiferentes à traição na minha vida. Sem dúvida, esse encontro ficou me incomodando até que eu acabei descontando a raiva nos meus pais. Talvez seja esse o motivo, porque isso permaneceu em mim, e acabei sendo muito dura com eles. Na semana passada, encontrei meus pais para jantar. Levei um acompanhante comigo para o restaurante, esperando que a presença dele impedisse qualquer discussão sobre meu noivado fracassado, pois meus pais têm me pressionado para resolver as coisas com o ex. Eles dizem que ele está muito arrependido, e que devo a ele uma conversa, nem que seja de 5 minutos para ele se explicar. E que a outra não significava nada, e que ele simplesmente cometeu um erro. Me disseram que fui cruel por excluí-lo do jeito que fiz e me repreenderam por chamar a polícia para expulsar ele e fazer o mesmo com a família dele. Que os pais dele são boas pessoas, e não mereciam ser humilhados dessa maneira. E que ele está passando por um momento difícil e está deprimido. Todo mundo está preocupado, pois ele realmente me ama. E que ele aprendeu a lição, portanto, é hora de crescer e perdoá-lo. A presença do meu par não os impediu de tocar no assunto novamente. E eu acabei perdendo a paciência. E perguntei ao meu pai se ele esperava que eu desse um passe livre para o meu ex toda vez que ele metesse em qualquer coisa que se movesse, assim como ele faz. Virei para minha mãe e perguntei como é fechar os olhos para as infidelidades do marido. Como ela consegue erguer a cabeça durante almoços com mulheres que dormiram com seu marido por anos? É esse o tipo de homem e a vida que ela quer para mim e para minha irmã? Para as filhas dela? Perguntei também se eles tinham ideia do impacto que esse conhecimento teve sobre mim e meus irmãos enquanto crescíamos. Por saber que o papai chegava tarde em casa do trabalho porque estava transando com a secretária. Saber que fim de semana de trabalho era um código para um fim de semana sujo com uma mulher que não era nossa mãe. Eles não se perguntam por quê, dos 4 filhos, eu sou a única que ainda fala com eles? Eles não se questionam por que não foram convidados para os casamentos dos meus irmãos. Por que nunca conheceram as esposas e os filhos dos meus irmãos? Eles acham que o silêncio da minha irmã é porque ela está sendo dramática e fazendo birra? Sério? Levantei-me da mesa, parabenizei-os pela perda do último filho que ainda restava e disse que esperava que a arrogância, a cegueira intencional e a miséria deles fossem um conforto até o último suspiro. E então, fui embora. Meu par deveria ter sido reservado para um encontro de verdade, e não para um foda-se aos meus pais. Depois que saímos, ele me levou para o bar mais próximo, e deixou que eu chorasse no ombro dele enquanto eu me embebedava, e garantiu que eu chegasse em casa em segurança. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem para ver se eu ainda estava viva e enviou um cheeseburger duplo, batatas fritas grandes e um Sprite grande pelo entregador. Eu não bloqueei meus pais, mas não tive notícias deles. Já faz uma semana, e eu tive tempo suficiente para me acalmar e sentir arrependimento. Não pelo que eu disse, mas porque eu ainda posso ver a expressão em seus rostos quando eu fiz minha despedida final. Eu os esmaguei e os machuquei, especialmente a minha mãe. Apesar de seus muitos defeitos, eu amo meus pais. Eu não gosto de saber que os machuquei. E estou me sentindo muito culpada por isso. Edição. Ainda não li todos os comentários, mas pelo que vi até agora, acho que alguns detalhes precisam ser esclarecidos.
Meu encontro sabia que íamos jantar com meus pais. Ele me convidou para sair naquela manhã. Contei a ele sobre os meus planos para a noite e perguntei brincando se ele queria ir junto. Não esperava que ele dissesse sim. Então informei que eu não estava falando sério e que provavelmente seria um pouco desconfortável, e ele disse que se necessário poderia pagar a fiança. Então aí está. Ele não entrou naquele restaurante sem saber do drama em potencial. Preciso esclarecer que as pessoas mencionadas na minha postagem não são as únicas pessoas na minha vida. Eu tenho meus irmãos, eles não me cortaram. Minha irmã pegou um voo e veio ficar comigo poucos dias depois que descobri a traição. E eu tenho bons amigos. Amigos que me ajudaram a arrumar as coisas do ex. E me ajudaram a levar tudo para o meio-fio. Foi um amigo que encontrou um cara que pagou um preço justo pelo anel de noivado. Eu só mencionei as pessoas envolvidas, porque a forma como eles agiram e o que estavam dizendo contribuíram para que todos aqueles sentimentos enterrados que estavam adormecidos por anos, aflorasse da pior maneira possível. E os pais do meu ex estão na periferia do círculo de amizades dos meus pais, e não tenho dúvidas de que eles sabem tudo sobre as muitas infidelidades do meu pai. Posso muito bem imaginar que eles esperavam que eu suportasse o mesmo desrespeito que minha mãe tem sofrido em todos esses anos. As escolhas dos meus pais tiveram um impacto direto e negativo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Se as escolhas deles tivessem sido discretas e não um segredo aberto que todos nós compreendemos no final da infância e início da adolescência, então talvez não tivéssemos que viver sob o peso do conhecimento. Mas nós vivemos, e agora, isso é problema deles. Por que eu deveria ter deixado alguém falar em nome do homem que me traiu? Eles deixaram de ser quase minha família para se tornarem pessoas que eu preferiria evitar por um tempo. Eu não tenho que justificar isso para eles, assim como não tenho que ouvir qualquer besteira que eles estavam preparados para me dizer. Minha falta de vontade de ouvi-los culminou na minha explosão e disse tudo o que eu precisava dizer. Eu vou assumir o posto de filha mal-criada com direito. Porque eu tenho direito à minha paz de espírito. Comentários relevantes. Comentário 1. Você ama seus pais, mas não gosta deles por causa de suas decisões. Faz todo sentido, dado que você nos contou sobre sua infância e o comportamento recente deles. Você só precisa descobrir como fazê-los permanecer em sua vida sem serem tóxicos. Pense nisso. O que você precisa que eles façam? Qual seria o ideal e qual seria o mínimo? Resposta da OP. Idealmente, eu gostaria que minha mãe deixasse meu pai e largasse tudo para trás. Mas acho que isso nunca vai acontecer. Outra coisa que nunca vai acontecer é meu pai praticando discrição. Acho que ele e minha mãe não se importam com a humilhação que nos forçaram a sentir? Sabendo que suas próprias necessidades e desejos sempre serão priorizados sobre os de qualquer outra pessoa, eu me contentaria com o reconhecimento da dor que suportamos na maior parte de nossas vidas. Mas não acho que devo esperar por isso. Comentário 2. Pode ser que, considerando que a sua mãe não vê nada de errado com a traição do marido, portanto, você sendo a filha dela, talvez não tenha problemas com traição também, o que fez com que seu ex pensasse que não haveria consequências para ele, assim como nunca houve para o seu pai. Eu posso entender que as pessoas pensem assim. Eu nunca falei sobre isso com ninguém além da minha irmã. Mesmo assim, nós duas estávamos bêbadas e chapadas quando o assunto surgiu. Claro que os outros pensariam que eu aceitava as coisas como elas eram. Não tinha como alguém saber como eu me sentia a respeito, nunca ninguém me perguntou e entendo o ponto de vista delas. Comentário 3. Estou curiosa, você e seus irmãos foram afetados pela infidelidade do seu pai enquanto cresciam porque sua mãe não se importava? Ou se foi porque vocês viram o quanto isso a machucou, mas ela aguentava calada? Só posso falar por mim. A infidelidade do meu pai era um segredo aberto. Provavelmente fomos os últimos a saber, mas não podíamos evitar saber. E não podíamos compartilhar, nem mesmo um com o outro. Descobri que era um segredo que todos sabiam. Todos o ignoravam e ninguém falava sobre isso, portanto, era vergonhoso. Tornou-se doloroso quando percebi que minha mãe sabia. Comecei a entender por que ela ficava tensa quando meu pai não chegava em casa na hora certa, porque eu podia ouvi-la chorando em seu quarto depois que íamos para a cama, porque ela e meu pai discutiam quando ele resolvia passar todo o fim de semana fora de casa. E quando ela começava a bater panelas na cozinha quando ele chegava em casa e ia direto para o chuveiro.
Todas essas coisas que mais causaram dor à minha mãe. Então, perceber que ela era em parte responsável por sua própria dor, justamente por não fazer nada para parar de ser magoada por ele. Isso sempre me incomodou. Mas eu amava minha mãe e amava meu pai, então fiquei em silêncio sobre o segredo, e isso me deixou ainda mais confusa. Atualização em 29 de setembro de 2024, 6 meses depois. Já faz um tempo desde que estive aqui pela última vez. A vida tem estado ocupada com o meu trabalho, e atualizar o Reddit não estava na minha mente. Peço desculpas a todos aqueles que continuam a enviar mensagens pedindo uma atualização. Mas acho que é melhor tarde do que nunca. Primeiro, obrigada a todos que responderam ao meu post. Tentei ler todos os comentários e, embora não tenha postado para ter alguma validação que a maioria de vocês deram, recebê-los aliviou um pouco a carga. Apesar de não tirar a culpa que eu carregava comigo, mas consegui trabalhar nisso para ver que, embora o momento estivesse errado, o que eu disse era absolutamente necessário. Obrigada também a alguns que me enviaram mensagens privadas em vez de postar no tópico principal. Tendo lido suas próprias histórias semelhantes à minha, conversar com você me ajudou a entender que minha infância e adolescência foram traumáticas. Que aqueles anos deixaram feridas que eu nunca havia abordado até que tudo isso aconteceu. É impressionante como algumas pessoas se sentem à vontade para enviar mensagens tão desprezíveis e invasivas sobre as escolhas de outra pessoa, especialmente em questões tão íntimas quanto o casamento. Aos que pregaram sobre a santidade do casamento e tentaram justificar comportamentos abusivos como as necessidades básicas masculinas, fica aqui o meu desprezo. Aos homens que acharam que poderiam me ensinar a ser submissa e encontrar meu lugar no mundo, saibam que meu lugar certamente não é ao lado de quem pensa dessa maneira. E para aquele que sugeriu métodos repugnantes como se fosse aceitável ou engraçado, é bom saber que algumas mulheres conseguiram escapar de uma vida miserável ao lado de vocês. Agora, as atualizações do que aconteceu desde então. Minha mãe deixou meu pai não muito tempo depois da minha postagem. Creio que foi algumas semanas depois. Ela apareceu no meu apartamento uma noite com sua bagagem. Não consigo explicar o quão destruída e miserável ela estava. Eu a trouxe para dentro, a abracei, e meu coração se partiu por ela. Foi então que percebi que ela não tinha ninguém a quem recorrer, absolutamente ninguém. Nenhuma família, nenhum amigo. Não consigo parar de pensar se ela esteve sozinha durante todos esses anos de casamento, e se eu ou um dos meus irmãos tivéssemos dito algo antes, será que ela teria tido coragem de deixar meu pai naquela época? Eu nunca tinha visto minha mãe, geralmente tão digna e imperturbável, parecer tão arrasada. Fiquei chocada ao vê-la assim. Fiquei tão preocupada que fiz com que ela dormisse na minha cama comigo. Liguei para meus irmãos e, em questão de dias, todos vieram para mostrar apoio e carinho. Então éramos eu, minha mãe e minha irmã dormindo na minha cama. Foi bom para ela ver que seus filhos ainda se importavam. Porque nós nos importávamos e nós amamos. E foi esse o motivo pelo qual meus irmãos se distanciaram. No começo, minha mãe ficou comigo. Ela estava passando por momentos difíceis. Anos de humilhação, vergonha e culpa a consumiam. Eu estava preocupada com seu estado de espírito e não gostava de deixá-la sozinha. Eu não podia tirar folga do trabalho para ficar com ela o dia todo, então a levei para o abrigo de animais e compramos um cachorro para ela. Meu pensamento era que se ela tivesse algo para cuidar, isso a distrairia de pensamentos sombrios. Eu esperava um filhote porque eles são brincalhões e a manteriam ocupada, mas ela se apaixonou por um vira-lata de 5 anos, e ele por ela. Ele é um bobinho atrapalhado. E até hoje não sabemos como isso aconteceu, mas acordamos uma noite com ele uivando porque de alguma forma ele tinha enfiado a cabeça inteira entre os balaústres da escada. E tivemos que chamar o corpo de bombeiros para retirá-lo. Claro que minha mãe não achou que ele tinha culpa e agora ela se refere a ele como seu bebê e ele adora minha mãe. Meu irmão mais velho arrumou algumas coisas e depois a levou para morar com ele e sua família do outro lado do país. Ele achou que ela se sairia melhor se não houvesse chance de encontrar meu pai ou uma de suas muitas mulheres. Ele encontrou uma terapeuta para ela, e parece que isso está ajudando. Ela está adorando ser avó, e pelo que ouvimos, ela é uma avó muito indulgente. Ela tem uma suíte separada, então pode ver as crianças todos os dias. Meu irmão me conta que, quando as crianças desaparecem, agora elas podem ser encontradas na casa da vovó. Meu pai continua sendo ele mesmo.
Ele não tem falta de companhia. Fui jantar com ele pouco depois que minha mãe se mudou para o outro lado do país, onde ele me apresentou a nova mulher em sua vida. Lembrei a ambos que eu sabia exatamente quem ela era, considerando que ouvi ela chamar a minha mãe de sua melhor amiga a minha vida toda. Foi outro jantar estranho. Meu pai tentou torná-lo o mais agradável possível, mas sempre que ela falava comigo, eu trazia uma lembrança da minha infância, dela passando tempo com nossa família e perguntava se ela estava dormindo com meu pai naquela época. No dia seguinte, ele ligou para me dizer o quão decepcionado estava comigo. Respondi que achei justo compartilhar minhas próprias decepções. Nós discutimos um pouco. Ele tentou minimizar tudo o que tinha feito ao longo dos anos, tentou se fazer de vítima de suas próprias ações. Acabei interrompendo a conversa e o bloqueei. Passado pouco mais de um mês quando ele apareceu na minha porta. Eu não o deixei entrar e tenho certeza de que isso o abalou um pouco. Ele me disse que não queria me perder também. Digam o que quiserem sobre ele, mas ele é meu pai. E eu o amo. Não quero perdê-lo também. Ele prometeu que não me forçaria a interagir com nenhuma de suas mulheres. Até agora, tivemos alguns encontros agradáveis que foram bem até agora. Estou cautelosamente esperançosa de que possamos continuar na vida um do outro. Quanto a mim, segui o conselho que alguns de vocês me deram e estou fazendo terapia. É humilhante chegar à conclusão de que, embora você possa pensar que está bem, na verdade não está. Tem sido quase insuportável encarar toda essa história, é terrivelmente doloroso vasculhar tudo. No final de algumas sessões, tudo o que quero fazer é ir até o bar mais próximo e beber até esquecer tudo o que acabei de passar para descobrir onde tudo começou, e por que sou do jeito que sou. Acho que a terapia é uma das coisas mais difíceis que já fiz. Não sei como alguns de vocês fazem isso há tanto tempo. Também não sei por que fazem isso de boa vontade. Sou uma louca por ouvir todos vocês, malucos. Mas está ajudando. Agora, para a atualização que a maioria de vocês querem. Não consigo nem dizer quantas mensagens continuo recebendo de pessoas querendo saber sobre o cara que me acompanhou no jantar desastroso com meus pais. Foi quase como se todos estivessem dizendo: garota, não nos importamos com qualquer crise de vida que você esteja passando, apenas nos conte sobre o encontro. Bem, eu não respondi a nenhuma dessas perguntas porque minha postagem não era sobre ele. Mas de certa forma, sinto que devo algo a vocês, porque todos vocês tiveram um papel importante no ponto em que estamos hoje. Não vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu entre nós, mas vou compartilhar algumas coisas. Ele entrou em contato comigo depois de ver um podcast no YouTube. Ele me enviou um link com a pergunta: é você? Seria um eufemismo dizer que fiquei mortificada. Minha mortificação me impediu de responder a ele. Eu estava tão envergonhada que nem me dei ao trabalho de ler as mensagens que ele me enviou nas semanas seguintes. Quando finalmente as li, encontrei um monte de capturas de tela dos comentários das pessoas. Estou me arriscando ao dizer que você não precisa que eu lhe conte o conteúdo dos comentários que ele estava me enviando. Acabei respondendo e foi difícil para nós arranjarmos um tempo para nos vermos. Como eu disse antes, minha vida, tanto pessoal quanto profissional, tem sido muito ocupada. Ele também tem uma vida e um trabalho. Só conseguimos nos encontrar para tomar um café algumas vezes. Não achei que seríamos capazes de desenvolver uma amizade, muito menos algo além disso. Desde então, aprendi que ele é tenaz e persistente. Como um cachorro que não quer largar o osso. Ele continuou insistindo até que encontramos tempo para um segundo encontro. Aquele encontro correu bem, o que levou a outro e depois mais outro. Então ele me apresentou as duas pessoas mais importantes da vida dele. Seus avós. Seu avô esculpe pequenas estatuetas de madeira e desde então adquiriu um bando de pássaros de madeira. Sua avó acha que sou muito magra. Ela me alimenta sempre que a vejo e geralmente me manda para casa com comida. Ele se dá bem com minha irmã e meus irmãos. Ele foi comigo visitar minha mãe no aniversário dela e conheceu todos eles. Ele foi muito gentil com ela. Eu tinha ele salvo no meu telefone como cheeseburger. Ele não gostou muito disso porque, segundo ele, me comprou um double cheeseburger. Então, comecei a chamá-lo de queijo duplo e depois abreviei para DC. Ele ainda continua salvo no meu telefone como cheeseburger. Ele é um fã secreto da Taylor Swift, e eu não sei bem como lidar com isso.
Não tenho nada contra ela, mas definitivamente não esperava que ele fosse fã dela. Ele usou a irmã mais nova e a sobrinha como desculpa para o amor por Taylor Swift. Agora, ele me usa para isso. E tudo bem, eu não me importo em ser usada assim por ele. E para encerrar, vou deixar claro que eu amo meu pai. E que é possível amar alguém e ainda assim abominar o que eles fazem. Assim como eu amo minha mãe, mesmo que ela tenha se sujeitado a tudo por tanto tempo. Não vou me sentir culpada por amar meus pais. Isso nunca vai acontecer. Eu amo meu pai e amo minha mãe. O que ele nos fez passar foi uma forma de abuso, e o que ela nos forçou a suportar ao ficar também foi uma forma de abuso. Mas eu os amo mesmo assim e não vou negar. Eu amo meus pais. Me processem se quiserem. Nota do editor. Esta narrativa nos mostra como situações dolorosas do passado podem ter impactos duradouros em nossas vidas e relacionamentos. A traição sofrida pela OP desencadeou não apenas a ruptura de seu noivado, mas também trouxe à tona feridas antigas relacionadas à infidelidade de seu pai e ao sofrimento silencioso de sua mãe. É notável como a OP conseguiu, apesar de tudo, manter uma postura firme diante da traição e buscar seu bem-estar emocional. Sua decisão de cortar laços com pessoas que não respeitavam seus limites demonstra força e autopreservação. O processo de cura é gradual e muitas vezes doloroso, como evidenciado pela jornada da OP e de sua mãe através da terapia e do apoio familiar. É encorajador ver como os irmãos se uniram para apoiar a mãe em um momento crucial de mudança em sua vida. A relação complexa da OP com seus pais ilustra como é possível amar alguém profundamente, mesmo discordando de suas ações ou escolhas de vida. Seu esforço para manter um relacionamento com o pai, estabelecendo limites claros, demonstra a maturidade e a possibilidade de reconciliação, ainda que em novos termos. Por fim, o desenvolvimento de um novo relacionamento com DC traz um toque de esperança e leveza à história. Mostra que mesmo após experiências traumáticas, é possível se abrir novamente para o amor e construir conexões saudáveis. Esta história nos lembra que a vida é feita de altos e baixos, e que nossa jornada de crescimento pessoal é contínua. A OP demonstra que com coragem, apoio e disposição para enfrentar nossos traumas, podemos não apenas sobreviver às adversidades, mas também encontrar caminhos para a cura e felicidade. Comente o que você achou dessa história e até a próxima!